Vamos lá? Fala mesmo, Senhor, com cada um de nós. É o apóstolo Paulo dando algumas recomendações. Já lhe falei em outro culto que o apóstolo Paulo deu várias recomendações às igrejas. Então, os lugares em que ele havia passado e levado a mensagem da salvação, ele escreveu cartas para poder acompanhá-los, para poder ver se estavam bem, para poder ver se precisavam de algum tipo de apoio e para poder também repreendê-los, não é? Orientá-los para que continuassem no caminho da fé. E aqui é ele orientando então o povo que morava na cidade de Corinto. Aqui já é uma segunda carta dele, ainda orientando aquele povo. Há quem diga, historicamente falando, que a primeira carta de Paulo foi um tanto renegada, como se algumas pessoas não o aceitassem como um homem de Deus, como um homem transformado. E você sabe que ele, um pouco mais atrás, ele era o perseguidor da igreja, não é? Ele era o perseguidor dos crentes. Aí agora ele recebe essa luz divina e ele muda o comportamento, ele muda a atitude. Ele agora está falando a respeito de Deus, ele agora é um aliado. Então, alguns ainda ficaram de pé atrás. Será que esse homem mudou mesmo? Você sabe como é, né? Mas ele mudou e mudou da água para o vinho. Você crê que Deus muda a pessoa, gente? Crê ou não crê? Puxa, irmão, Deus pegar alguém que era vida torta e fazer dele um homem sério, um homem de Deus, é só Deus para fazer uma obra dessa. Quantos aqui foram mudados, transformados, né? Talvez num passado não tão distante, irmão, quando é que você se imaginaria tendo uma igreja de crente domingo, uma hora dessa, irmão? É só Deus, né, nossa irmã ali? É só a mão de Deus, já houve grande mudança. Mas vamos lá para a leitura. Então, dentre tantas coisas que Paulo recomendou, e dentre essa segunda carta, a gente vai concentrar nessa que a gente lê agora no verso 3. Diz assim: mas temo que, tenho receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, com a sua esperteza, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Então aqui o apóstolo Paulo está falando com esses irmãos de Corinto, e claro que esses recados valem para nós, de que eles precisam ou precisavam tomar mais cuidado. Ele está dizendo: eu temo que, em outras palavras, eu tenho um certo receio. Sabe, eu quero que vocês tomem um pouco mais de cuidado. Eu quero que vocês, como diz o ditado, ó, esse é irmão desse, que vocês observem, cuidem um pouco mais. E quero que vocês puxem da lembrança que a Eva foi enganada, entende ou não? Ele está puxando, irmão, nós estamos, olha quantas páginas você já andou na Bíblia. Nós estamos falando de Gênesis. A Bíblia está lembrando das primeiras páginas. O apóstolo Paulo está lembrando das primeiras páginas. Ele está citando quem, gente? A Eva. Então, o começo de todas as coisas, Paulo está falando, gente, lembre lá das primeiras páginas. Lembre que a Eva, ela foi o que, gente? Foi enganada. E eu temo, diz o apóstolo Paulo, que você também seja enganado. Entende o que ele está falando? Do jeito que a Eva lá atrás foi enganada, eu tenho receio, disse o apóstolo Paulo, que a serpente ainda esteja enganando pessoas. E uma coisa eu digo, e é o assunto de hoje, nós vamos tratar sobre o engano. E essa é a ferramenta maligna de trabalho, irmão. Trabalha debaixo do engano. Trabalha debaixo de falcatruas, trabalha debaixo de blefe, para que alguma pessoa seja enganada e talvez perca a devoção, perca a fé.
talvez um aborrecimento, uma chateação, e alguém perde o tempo de culto. E alguém perde a subida ao templo. Por quê? Porque foi enganado. O Caim foi enganado, irmão. Ele começou a sentir desconforto de ver o seu irmão se dando bem na vida, foi enganado. E ele se levantou, em vez dele melhorar o culto dele, diz a Bíblia que ele se levantou e fez o quê? Matou seu irmão, que maldade. Que crime, já nas primeiras páginas da Bíblia. Pastor, é o único caso? Não, o filho pródigo foi enganado, irmão. Ele pensou que fora da casa do pai, ele teria uma vida melhor do que dentro. Sabe aquele que eventualmente nasceu em berço evangélico? E às vezes bate aquela tentação, puxa, eu não provei isso, não provei aquilo, não provei aquilo outro, e vai ver alguém pensa que lá fora, provando tais coisas, é melhor. E eu digo para você, o filho pródigo foi enganado. Quando ele saiu da casa do pai, saiu com uma boa bolada, saiu com dinheiro, e é assim a vida cristã. A pessoa às vezes sai da casa do pai, da presença do pai, só que ela ainda tem resultados do período em que ela semeou na casa do pai, entende ou não? Ela ainda tem uma plantação, é igual uma agricultura mesmo. Você plantou, pois é, a plantação anterior, quem sabe ainda está vingando, ainda está dando os frutos. Mas imagine se você para de semear, você colherá apenas as últimas plantações. Mas chegará uma hora que não tem mais nada plantado. E foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ele saiu com uma bolada, foi gastando o que tinha, e chegou uma hora, já que ele não plantava mais, chegou uma hora que até o dinheiro acabou, as coisas acabam. E então diz a Bíblia que ele pensou, olha onde eu vim parar. E ele chegou a uma conclusão, quantos trabalhadores de meu pai estão vivendo melhores do que eu? Já sei, eu vou voltar para a casa de meu pai e vou pedir para ele me receber pelo menos como um de seus empregados, porque trabalhar lá de empregado vai ser melhor do que ficar aqui fora, entende, irmão? E ele imaginou que quando voltasse, o pai ia colocar de empregado. Mas não existe ex-filho, diga amém, gente, não existe ex-filho. Quando veio chegando o filho pródigo, diz a Bíblia que o pai o abraçou, e o resto da história você conhece, não existe ex-filho. Mas a ênfase de hoje é o engano. Então o receio de Paulo era de que, ou é, de que as pessoas sejam enganadas. Vamos lembrar da história lá de Gênesis, vamos? Está lá no capítulo 3, versículo 8 em diante. Já que a Bíblia está lembrando de Gênesis, vamos lá. Vamos em Gênesis. O capítulo é o 3 e o versículo é o 8. É o momento em que a Bíblia registra a Eva enganada e depois, como consequência, o Adão também enganado. O verso é o 8º, diz: E ouviram a voz do Senhor Deus, e passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor a Adão: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher, olha, irmão, tem hábito de grifar, grifa isso. A serpente, o que está escrito aí? Me enganou. Mais uma vez, leia isso. A serpente me enganou. Fui enganada, irmão. E eu comi. Então a Eva, vamos dentro do nosso tema, a Eva foi o que, gente? Foi enganada.
De que modo, pastor, em que a serpente enganou Eva? Aí é bom você voltar um pouquinho, capítulo 3, verso 4. A Bíblia diz de que forma que a serpente enganou a Eva. Capítulo 3, verso 4. A serpente disse à mulher, o que ela disse? Certamente não morrereis. Pode comer sim, não vai morrer não. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, a serpente veio enrolando Eva, gente. A serpente veio ludibriando Eva. E disse para Eva, Eva, isso aí tem nada a ver não. Deus falou que vai morrer? Não, ele exagerou, isso aí não é bem assim. E hoje seria aquela expressão, irmão, não tem nada a ver, sabe? Aquela expressão em que alguém diz, não, isso aí não tem nada a ver, não. Isso aí era lá, há 2000 anos atrás. Isso aí, essa regra não se aplica hoje, não. Pessoas que vão sendo enganadas pela serpente. E com essa declaração da serpente, a Eva começou então a observar aquele fruto proibido. Ela começou a observar mais. Há quem erroneamente pensa que o fruto proibido era a relação íntima de Adão e Eva. Irmão, não tem nada a ver, curva exagerada na história, nada a ver. O Senhor Deus criou os dois, abençoou e disse, crescei, multiplicai. Não tem nada a ver com a intimidade de Adão e Eva, nada a ver. Aqui é uma expressão bíblica de desobediência. Deus falou, não toque ali, e foi lá, tocou, e foi lá, comeu e pecou. E depois dela ter comido, ela ainda ofereceu para seu marido, e seu marido também foi enganado e também pecou. Existe um livro, eu já lhe falei uma vez, não sei se você anotou ou leu. É um livro chamado Vitória sobre a Escuridão. Irmãos, me indicaram esse livro, mas tem muito tempo. Deve ter sido aí, sei lá, no ano 2000. Já passa de 20 anos. Que livro bom sobre tentação. Se você pode, anota esse livro e busca ler. É um livro que vai te ajudar. Vitória sobre a Escuridão. Trata muito a respeito da tentação. E saiba você que ainda hoje a serpente engana pessoas, tenta pessoas. Aí tenta um dia, se não conseguiu, tenta de novo, se não conseguiu, tenta outra vez, se não conseguiu, tenta mais uma vez, e vai pelo método de tentativas. E infelizmente, irmão, a preocupação de Paulo é verdadeira. Tem crente sendo enganado. Tem crente caindo na lábia da serpente. Já no Novo Testamento, o Evangelho de João 8:44, lá está escrito que o maligno, tipificado pela serpente, é homicida desde o princípio. Ele não se firmou na verdade. E ainda diz que quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o que, gente? É pai da mentira. Então não pense você que o maligno mudou de estratégia. A serpente lá do Gênesis, ela tipifica a figura do maligno. Não pense você que ela mudou de estratégia, não. A estratégia continua a mesma. Qual é a estratégia? Enganar o Caim e Abel, ou melhor, o Adão e a Eva. Aí você põe teu nome, tua história. Ainda hoje, ela trabalha debaixo de enganos. E você diga, está amarrado em nome de Jesus. Trabalha debaixo de engano. E a Eva então ficou iludida, irmão. Porque a serpente disse, não, isso aí não vai te fazer mal, não. Pelo contrário, vai te fazer bem. Seus olhos vão se abrir. Você vai ser como Deus. Você vai saber e tal. E isso cresceu os olhos, irmão, de Eva. E ela foi enganada. Tem gente que é enganado na vida financeira. Alguém fala, olha, enriquecimento fácil, aplica aqui, em 15 minutos tem 100% de juros em cima. Aí vai o bobó na usura, entende ou não? Aí vai o bobó, a mão coça e fala, caramba, quer dizer que se eu pôr 1000, daqui uns minutinhos vira 2, aí o cidadão põe os 1000 e nem os 1000 voltam. A pessoa, ela foi enganada por quê? Por
causa da cobiça. Tem um texto da Bíblia, não é a leitura de hoje principal, mas apenas anote para ficar registrado. Na primeira carta de João, capítulo 2, apenas anote, do verso 15 ao 17, a Bíblia diz pelo menos 3 formas de tentação, 3 formas de engano. Repito, não é o assunto principal, mas vale a pena você ouvir essa parte. Está no verso 16, 3 formas em que o maligno usa para enganar as pessoas. A primeira forma é concupiscência da carne, os desejos da carne. A segunda na lista é concupiscência dos olhos, é aquela pessoa que é tentada pelo que vê. E a terceira da lista, ainda no verso 16, é a soberba da vida. Então é importante você ter esse fundamento. Então são 3 formas em que o maligno usa para poder então enganar as pessoas. Ele usa com desejos da carne, desejos carnais. Ele usa também os desejos dos olhos, os olhos não se contentam, quer. E ainda usa a soberba da vida, o orgulho, a pessoa, sabe, se achar acima do outro ou da maioria. E ainda diz a Bíblia que o desejar ainda não é pecado. Agora, quando você deseja e executa, aí virou pecado. Isso também está lá dito pelo apóstolo Tiago, lá no livro de Tiago, capítulo 1, verso 15. Então, a concupiscência, o desejo, ainda não é pecado. Mas quando você alimenta esse desejo, quando você fica pensando, puxa, não é que seria bom, não é. Aí quando você vai alimentando esse desejo, aí então você consuma com o pecado e acaba sendo enganado. Mas a lição de hoje, ela é muito direta. Então, dentro dessas 3 formas de engano do maligno, a Eva foi enganada em qual? Ela foi enganada, alguém diz até nas 3. Mas eu quero concentrar hoje na concupiscência dos olhos. Diz a Bíblia então que ela começou a olhar aquela árvore com um olhar diferente. Ela começou a olhar aquele fruto com um olhar diferente. E quando ela começou a olhar, ela começou a desejar. Naquele livro que te falei, ele inclusive recomenda, se você não quer ser enganado, você já vencer logo no começo. Se é para combater, combate logo no começo. Porque se você permitir o pensamento ficar te rodeando, a concupiscência aumentando, concupiscência é desejo, o desejo aumentando, pode chegar um momento em que você ceda e caia naquela tentação. Então a recomendação é já encarar e já lutar logo no começo. Amém, gente? Já lutar logo no começo. Então, dentro dessa verdade de que alguns são enganados pelos olhos, eu bem lembro, irmãos, de algumas pessoas que têm habilidade assim, de enganar diante dos teus olhos. Quer saber a figura de um profissional que faz isso? Mágico. Não é verdade? Um mágico. Ele diante dos teus olhos tem aí uns meses passados, uns 6 meses mais ou menos, e aí levamos a filhota para uma ação ali de mágica e tal, e uau! E esse mágico teve lá pelo menos 1 ou 2 momentos que ele fez, que ele contou o segredo e fez um pouco mais devagar. Então eu fiz assim, e assim, uau, não tinha visto, não é? Porque ele faz de uma forma que os teus olhos não observam, de que ali foi um truque. Foi como diz o nome, foi uma mágica. Um dedo que some, uma bolinha que some, um passarinho que aparece, o passarinho que desaparece. Você vê aquele fala, uau, diante dos seus olhos, mágica. E o maligno tenta, de fato, diante dos teus olhos, fazer as artes dele, os truques dele, para que alguém se engane. A própria Bíblia cita pelo menos 2 mágicos, sabia? Pelo menos 2 mágicos a Bíblia cita de que usavam de engano. Apenas anote. Em Atos capítulo 8, a Bíblia fala do primeiro mágico. Esse primeiro mágico chama Simão. A Bíblia diz que esse era enganador, sabe? O verso 11 diz que ele havia iludido as pessoas de muito tempo.
Então, ele iludia ali com as suas artes mágicas. Esse mágico, quando viu os homens de Deus, foi Pedro e João, quando viu esses dois homens de Deus impondo as mãos sobre as pessoas e as pessoas recebendo o Espírito Santo, esse mágico pensou: uai, essa mágica eu não conheço. Uai, esse mistério aí eu não aprendi não. Aí ele falou: ei, quanto que você quer para me ensinar esse truque? Quanto que você quer? Eu pago o dinheiro. Essa arte aí eu não conheço não. Põe a mão sobre as pessoas, elas recebem o Espírito Santo. Isso aí eu não aprendi não. Quanto você quer? Queria comprar, achando que aquilo era um truque. E a gente sabe que não era truque não. Aquilo ali era a ação do Espírito Santo. E a ação do Espírito Santo não se compra, é de graça. Amém, gente? É o único caso de mágico? Não. Anote, é importante. Em Atos 13, a Bíblia fala de um outro mágico. Esse outro mágico chamava-se Elimas. Ou, na verdade, o nome dele mesmo era Bar Jesus. Mas o nome dele também se traduzia por Elimas, porque Elimas quer dizer encantador. Então ele encantava as pessoas com artes mágicas. Ele fazia de truque. Então, os olhos das pessoas eram enganados porque ele tinha essa esperteza de fazer a coisa diante dos olhos. Por que nós estamos fazendo essa curva na mensagem? Para você compreender que o maligno usa a ilusão, ele usa truque. Ele usa essas espertezas todas. Por favor, abra o parênteses, ninguém está falando que o mágico é do Satanás. Você entende isso, né? Estou pegando isso como exemplo de que o mágico tem lá suas habilidades para enganar seus olhos. Entende isso? Para enganar, você pensa: uau, meu Deus! Né? Então, é isso aí que o maligno também faz. Ele quer iludir pessoas. Talvez iludir como? Um enriquecimento rápido. Iludir também sobre um relacionamento extraconjugal. A tua mulher é ranzinza demais. A outra moça lá sorri melhor. A outra moça, olha lá, sorrindo. Olha lá que alegre ela é. Aí Bobó diz: é verdade, minha mulher é ranzinza. Essa outra ali é mais sorridente. Eu acho que eu vou namorar a outra. Pois é, o sorriso era só engano. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? O sorriso era engano. Era o maligno fazendo sua propaganda para você cair na ilusão do maligno. E você diga: está amarrada em nome de Jesus. E tantos outros casos, irmãos, poderia falar. Então, pessoas que são enganadas financeiramente, pessoas que são enganadas emocionalmente. Provérbios 6 fala sobre o adultério. Pessoas que são enganados. A Bíblia diz: tomará alguém fogo no seu seio, Provérbios 6, 27, sem que as suas vestes se queimem? Andará alguém sobre as brasas, sem que se queimem os seus pés? Assim será o que entrar a mulher do seu próximo, não ficará inocente todo aquele que a tocar. Provérbios, falando então sobre pessoas que são enganadas emocionalmente ou sexualmente. É o que a Bíblia está dizendo. Ou pessoas que são enganadas em uma amizade interesseira. A pessoa diz: fulano é meu amigo. Aí vai ver, ele é teu amigo porque você pode beneficiá-lo. Vai ver, ele é teu amigo porque você tem uns trocadinhos a mais. E ele sabe que é legal estar perto de você, talvez com segundas intenções. Felizmente, o engano ainda existe hoje. Alguns também são enganados de observar a vida dos outros e pensar: a vida do outro é boa, a minha não é boa não. Ou diferente disso, a vida do outro é fácil, Deus privilegiou fulano e eu esqueceu de me ajudar. Isso tudo é um engano. Deus tem bênção para nós todos, amém, gente? Deus tem bênção para nós todos. Se eventualmente as coisas não vão bem, apresente-se ao Senhor em oração. E além disso, diga ao Senhor em oração: Senhor, me ajude. Talvez alguém em apuro, talvez alguém em uma necessidade, apresenta isso ao Senhor. E daqui do altar eu digo e oro e peço: abra os caminhos, Senhor, para cada um dos meus irmãos. E Ele abre. Amém? E Ele abre. Teve um irmão aqui, ele não está nesse horário, rapidamente olhando assim, não está.
mas ele me lembrava na sexta-feira um testemunho de que ele tinha um valor para receber de um serviço que ele tinha feito. Acho que não está neste horário este irmão. De um serviço que ele tinha feito, e já passava acho que 5 anos. 5 anos. E o cidadão, hora ou outra, quando encontrava ele, falava: ué, puxa rapaz, eu vou lhe pagar. Quanto tempo tinha passado? 5 anos. Aí nesse tempo agora estranho, lá um pouco mais atrás, ele positivou para a Covid. E estava então impossibilitado de trabalhar, estava mais por casa, naquele período de recuperação. Aí esse cidadão escreveu para ele e falou: rapaz, olha, pois é, lembra que eu te falei que eu vou te pagar? Pois é, eu vou te pagar. Vou te pagar. E exatamente naquele período, irmão, que ele precisava de mais recursos, você acredita que a dívida de 5 anos passados foi paga? Você acredita? Aí o irmão confidenciou aqui: pastor, passou o tempo, mas o nome dele estava no azeite. Então quem diz, eu estava mandando mesmo, senhor, ele está dizendo, ele está me devendo, senhor, e tal. E a bênção veio. Deus pode abrir portas, amém, gente? Segura essa bênção aí. Pois é, então, sobre o que é que estamos falando? Estamos falando de que o maligno, ele usa de engano. Aí citei artes mágicas e outras coisas mais, que são formas de realmente os nossos olhos serem enganados. Não é verdade? Tem gente que se engana, inclusive, numa nota. A nota ali, falando de uma moeda, ela é tão cópia, tão parecida, que às vezes os olhos se enganam. Notas falsas, falsos valores. Pessoas são enganadas. E na vida é assim. Você percebe que a Bíblia está falando disso, mas a Bíblia está falando de coisas espirituais. Então tem gente sendo enganado, irmão, pegando nota falsa, pegando valores falsos e negociando por coisas verdadeiras, entende ou não? Se distraindo com coisas falsas e deixando de lado as verdadeiras. Talvez deixando de lado alguns assuntos mais importantes e trocando por notas falsas. Diz a Bíblia em Lucas 11 que a candeia do corpo são os olhos. A luz entrará, em aspas, pelos olhos. Traduzindo, a janela do corpo são os olhos. É por ali que entrará luz. A Bíblia diz: se os teus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Se os olhos forem maus, todo o corpo estará em trevas. Aí eu lhe mostro mais uma lição e provavelmente a última. Lá no livro de Êxodo, abra lá por favor, vou lhe mostrar mais essa lição. A Bíblia diz que o povo saiu do deserto. Estavam escravizados pelo faraó. E o Senhor então usou Moisés para poder então falar com o faraó, para que o povo pudesse ser livre, receber a libertação. E diz a Bíblia que o próprio Moisés disse: Senhor, Moisés, o faraó vai me ouvir? O próprio Deus falou: ele não vai ouvir não, ele vai relutar. Ele vai relutar, mas faça diante de Faraó alguns milagres. Diante do Faraó, eu vou te dar graça para você fazer alguns milagres. E através dos milagres, o Faraó vai crer. Um dos primeiros milagres está em Êxodo 7, versículo 9. Deus mandou Moisés e o seu parceiro Arão irem com uma vara, um cajado, como um cajado de pastor. E acontece que quando você estiver nessa audiência com o faraó, você então joga essa vara no chão. E acontece que a vara, ela vai se transformar numa serpente. E dito e feito, irmão, imagina que cena, hein? Ele estava lá com um pedaço, um bastão, um pedaço de madeira, para que Faraó acreditasse: ó, Faraó, é da paz de Deus isso aqui, viu? Jogou a vara e a vara virou numa serpente. Veja o verso 11, gente.
E Faraó também chamou os encantadores e os magos do Egito. Fizeram também, o que, gente? O mesmo com os seus encantadores. Então você perceba, irmão, que uma forma do maligno iludir as pessoas é fazer parecido. É fazer parecido. Então, a obra grande aconteceu, a vara tornou-se serpente. Aí o Faraó fala, isso aí os meus mágicos fazem também. E vieram os mágicos do Faraó e fizeram igual mesmo. Não sei como isso foi possível não, mas aquela vara virou serpente. Diz o texto mais adiante, verso 12, que a serpente de Arão engoliu a serpente iludida do Faraó. Mas a verdade é que não para aqui. Você sabe que foram derramadas as 10 pragas, correto? Sim ou não? Foram derramadas as 10 pragas. Passando os olhos agora de uma forma mais panorâmica, você verá que isso se repete. Estamos falando sobre o quê? Sobre o engano. Estamos falando sobre o quê? Sobre ilusão. A praga número 1, Êxodo 7, verso 20, agora eu passo de uma forma mais panorâmica. A Bíblia fala a respeito da primeira praga. Qual foi a primeira praga, irmão? As águas se transformaram em sangue. A Bíblia diz que, de fato, o Moisés, pela graça de Deus, fez com que as águas se tornassem em sangue. O verso 22 diz a Bíblia que os magos do Egito também fizeram o mesmo. Uau! Em Êxodo 8 é a praga número 2. O verso 6 em diante fala a respeito da praga das rãs. Moisés fez da parte de Deus com que as rãs aparecessem, e acredite você, a mesma coisa fez também os magos do Egito. Que situação! A praga número 3, em Êxodo 8, verso 16 em diante, foi a praga dos piolhos. E nessa praga, diz a Bíblia, olha o verso 18, os magos fizeram também com seus encantamentos, mas não puderam. Então disseram os magos a Faraó, vem comigo, gente, isto é o dedo. A partir daqui, as pragas já não conseguiram ser copiadas. Eles entenderam, olha, Faraó, a gente até consegue iludir, mas isso aí só pode ser o dedo de Deus. Deus está nisso aí, Faraó. Apenas para você entender e lembrar as outras pragas, a praga 4 foi das moscas, a praga 5, a peste sobre os animais, a praga 6, das úlceras, a praga 7, da saraiva, a praga 8, a praga dos gafanhotos, a praga 9, a das trevas, e a praga 10 foi a morte dos primogênitos. Então, os magos de Faraó tentaram enganar até um certo ponto. Até a terceira praga eles tentaram. Adiante não conseguiram. Pastor, sobre o que estamos falando? Pois é, te ajudo. Estamos falando que o maligno usa, qual é a ferramenta maligna, gente? O engano. Ele tenta, em algumas formas, até copiar, fazer parecido, para que as pessoas se enganem. Não é só falar bonito, não é só, lá em tal lugar eu vi até uma Bíblia aberta, mas ela é lida, ela é pregada, ela é anunciada, ela é vivida. Vamos voltar para o texto inicial e completar? Qual foi o texto inicial? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Aí ali a gente completa. Vamos ler de novo, ainda tem mais lições ali, olha lá. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos. Olha o final, gente, aqui que a gente ainda não falou, olha lá. E se apartem da simplicidade que há em...
Então, o que a Bíblia está falando, o receio de Paulo é que as pessoas sejam enganadas. Sejam enganadas em quê, Paulo? Aí aquele avança um pouquinho mais. As pessoas comecem a achar que as coisas de Deus são muito complicadas. As pessoas comecem a pensar, o dia que Deus me respondeu e eu estava usando meia azul. Aí ela fala, é a santa meia azul. Não, crente, as coisas não são complexas, não. Ele está dizendo que algumas pessoas se apartam da simplicidade. Não estou falando sobre o jeito simples de viver ou ser. Eu estou falando da palavra, a simplicidade. O simples funciona. Amém, gente? O simples funciona. Não precisa nada miraculoso, invencionista. O simples funciona. Essa era a preocupação de Paulo, de que as pessoas às vezes vão querendo coisas mais complexas, mais complicadas, mais difíceis, e ele olha de lá e fala, gente, a coisa era para ser mais fácil. É igual alguém que pega o microfone, mas nunca usou. Não funciona. Entende? Era para ser mais fácil. O microfone era para ser mais fácil. Para você falar macio e a caixa de som maximizar a sua voz. Era para ser mais fácil. Mas tem gente que está complicando, entende ou não? Tem gente que está complicando. E por que complicando? Porque está sendo iludido. Entende a mensagem? Sim ou não? Vamos mais um para terminar. Tem disposição ainda aí ou não? Mais um e terminamos. Eclesiastes 12, aí eu termino. A preocupação dele era essa. Tem gente que às vezes está querendo dificultar as coisas. Querendo inventar A, B, C. Ah, não, é porque você ainda não fez isso, é porque você ainda não fez aquilo. E vai só dificultando as coisas. A preocupação de Paulo é que as pessoas estão se afastando da simplicidade. Eclesiastes 12, verso 13, e aqui terminamos. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo. Toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Aqui eu termino. Então a Bíblia diz que a simplicidade, irmão, do Evangelho, simplicidade que é em Cristo. Qual simplicidade, pastor? O resumo está escrito ali, ó. Temer a Deus, e que mais? E guardar seus mandamentos. O resumo é esse: temer a Deus e guardar seus mandamentos. Palavra de Deus. Amém? E aplauda ao Senhor, irmãos, bem forte. Então, resumo simples. Temer a Deus e guardar seus mandamentos. Esse é o resumo para sermos um bom cristão. Pastor, mas aprendi tantas outras coisas. Pois é, vai ver, saíram da simplicidade que há em Cristo. Temer a Deus e guardar seus mandamentos. É o que basta. Então não saia da simplicidade que há em Cristo. Vai ver, alguém começa a inventar. Não, porque agora é diferente. Agora a senhora só de casa. Agora é, sei lá, tantas invenções. Mas o resumo é esse: tema a Deus e guarde seus mandamentos. E cuidado, porque a serpente ainda hoje engana pessoas. Essa era a preocupação de Paulo, e essa ainda é a preocupação hoje de qualquer cristão, de qualquer pastor, de que as pessoas estão sendo enganadas. Então tome muita atenção sobre esse assunto, tá bom? O Senhor te abençoe fortemente a nossa oração. Se eventualmente alguém diz, pastor, eu estou aqui acompanhando hoje de outra direção, quem sabe eu fale com alguém que é parceiro desta obra, e diga, pastor, se eu estivesse no templo agora, eu ofertaria, eu dizimaria como os demais irmãos no templo agora. Pois se é a sua vontade, está aparecendo aí na tela formas de fazê-lo, né? Se você eventualmente tem aí
do aplicativo da sua preferência, tem lá a modalidade Pix. Então você, em vez de digitar e-mail, CPF, aleatória, essas outras chaves, você prefira a QR Code, que é essa que aparece aí na sua tela. Aí uma vez naquela tela, você então escaneia esse QR Code que aparece aí na tela, tudo bem? E assim você oferta, dizima, seja de qual direção você estiver. E se pode, até printa a tela para você não perder essas informações, né? E uma vez feito, você pode gentilmente, de forma muito amorosa, enviar o comprovante para o nosso Zap Pastoral. Costuma ser a recomendação da nossa matriz, para que assim tenhamos já até seu nome e a parte contábil verifica se aconteceu como foi a sua vontade. Tá bom? Deus te abençoe, dia bom para nós, essa é a nossa oração. Vamos despedir do amigo em casa aplaudindo a Cristo. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Amigo, mais uma vez eu digo, imagine você que a Eva e o Adão foram enganados morando no paraíso. Olha só que coisa séria. Morando no paraíso eles foram enganados. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento para que a gente possa, estar muito atento, né? Alguém talvez diria, esse é irmão desse. Você já ouviu essa expressão? Para não ser enganado, seja nas mais diversas áreas, como já falamos na mensagem. Bom, a nossa igreja está aqui em Blumenau, na Rua Amazonas 455, no bairro Garcia. Se porventura estiver à visita, é muito comum, né? A região aqui receber muitas pessoas de outras áreas. Uma hora fazendo uma visita à cidade, claro que dê uma esticada e visite também a nossa igreja. Você será muito bem-vindo. Rua Amazonas 455, no bairro Garcia. Ou então, você diz, pastor, eu tenho amigos aí. Pois é, avise, fale para eles que tem sim a nossa igreja por aqui, tá bom? Eu completo orando. Deus querido, tua graça e bênção sobre a vida de cada amigo que vai acompanhando agora. Quero vê-los bem, quero vê-los aprendendo a tua palavra, como nós diariamente estamos aprendendo alguma preciosa lição. Não que saibamos tudo, mas que o Senhor tem nos ensinado coisas grandiosas e valiosas. Pai, queremos exportar isso sim para outra direção, como é o caso da internet, como é o caso da nossa TV. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém. A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.